Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo de número 22 e 23. Assim está escrito: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ainda o 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Esse é o texto que vamos meditar e citar outros textos também ao longo dessa meditação, falando sobre algumas coisas que são indispensáveis, que elas acontecem à luz do que orienta a palavra de Deus e elas precisam fazer parte da nossa vivência com Deus, a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, nossa vida de comunhão com Deus. Esses primeiros versículos que lemos, eles retratam para nós a comparação que está se fazendo com os sacrifícios que vieram sendo feitos desde a desobediência de Adão no Jardim do Éden, quando ele desobedeceu a Deus. Então eles descobriram-se que estavam nus e fizeram aventais para si com folhas de figueiras. Mas elas não cobriam nada. E quando Deus interroga ao homem, pergunta a ele, chama e não responde, e quando responde, ele revela a verdade. Ouvi a tua voz, escondi-me, porque estava nu. Escondi-me. E o Senhor pergunta, quem te mostrou? E aí vai toda aquela série de dizer que a culpa não foi dele, a culpa foi do outro, e cada um culpando sempre o outro. Ninguém querendo assumir sua própria culpa. Mas esse não é o assunto que vamos falar hoje. O que quero aproveitar daquela oportunidade é que depois Deus imolou um animal e fez vestes e cobriu a nudez de Adão e de Eva. Então, ali já estava o primeiro prenúncio da necessidade da realização de um sacrifício em virtude da falta cometida pelo homem. E o interessante é que nós observamos que a partir dali sempre era derramado o sangue de um animal ou de uma ave para a cobertura de alguma falta que alguém houvesse cometido. Porque quando alguém cometesse uma falta, uma transgressão diante da presença de Deus, quando o homem faz isso, a mulher faz isso, ele atrai a ira de Deus. E Deus pode vir com julgamento sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, e as coisas não ficarem nada bem para o lado deles. Então, para que isto não acontecesse, era oferecido este sacrifício. E o sacrifício significava que ele cobria, ele não tirava o pecado, ele cobria e aplacava a ira de Deus. Então Deus se retinha e não executava o seu juízo, a sua ira sobre aquela pessoa. Porque havia de Deus uma promessa que se cumpriria quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e este um que se refere lá em Gênesis 3,15 é o Senhor Jesus Cristo. Mas antes que ele viesse, passaram-se
alguns séculos. E esta lembrança, a exigência do sacrifício, foi sempre realizada através da simbologia dos animais. Os animais eram mortos, eram imolados, o sangue deles era derramado, era aspergido sobre as pessoas e eles então eram declarados perdoados. E a palavra de Deus, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, ou seja, aplacava a ira de Deus. E assim vem acontecendo ao longo dos tempos, quando Deus levanta Moisés e estabelece a formação do seu povo. Deus então determina normas sobre os vários tipos de sacrifícios que deveriam ser utilizados em várias situações ou tipos de culpas ou pecados cometidos. E eles deveriam ser seguidos à risca. E daí então os sacrifícios tornaram-se algo comum e popular. E em todas as nações, mesmo nas outras nações que não conheciam a Deus, eles tinham a prática de oferecer sacrifício aos deuses que eles serviam. Viviam sempre com esta prática, oferecendo animais em favor de seres humanos. Isso foi se passando, o tempo foi aproximando-se, promessa de Deus foi sempre reafirmando que Deus enviaria alguém para assumir este lugar, porque ali, com o sangue de um animal, era uma representação. O animal não tinha nada a ver com o pecado, com a transgressão do ser humano, mas ele era a vítima. E a pessoa, quando ia e confessava a sua falha, a sua falta, ela tinha que colocar a sua mão sobre o animal, declarar a sua ofensa, e aquele animal era imolado, seu sangue era derramado e era aspergido. E era colocado na vida das pessoas, sangue na ponta da orelha direita, do dedão da mão direita, o dedão do pé direito, significando que da cabeça aos pés a pessoa estava então coberta e a ira de Deus tinha sido aplacada. E os povos que não conheciam a Deus faziam também os sacrifícios deles. E chegou a tal atrocidade que em determinado tempo eles pegavam suas próprias crianças, provavelmente crianças bem novinhas, e eles ofereciam a um deus chamado Moloque, jogavam essas crianças naquele lugar onde havia ali um fogo, e aquelas crianças eram oferecidas em sacrifícios, e com o rufar dos tambores, para não ouvir o choro das crianças, eles então sentenciavam essas crianças à morte, julgando que estavam oferecendo um sacrifício ao Deus que eles serviam, que era um Deus morto e que não tinha nada a ver aquilo, era somente uma crueldade com as crianças. Mas aqueles que tinham conhecimento da direção de Deus, eles sempre exerciam esses sacrifícios e fazia isto. Quando o Senhor Jesus veio, de acordo com o propósito de Deus, o plano da sua vontade, deu-se a conhecer. A palavra de Deus diz que ele veio na plenitude dos tempos e ele veio para cumprir a vontade de Deus. Quando Jesus vem, ele tem o seu nascimento, tem o seu crescimento. Quando ele está com 30 anos, ele vai e se apresenta a João Batista, que estava batizando no Rio Jordão, e Jesus também se apresenta lá. E quando Jesus se apresenta, João reconhece e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João identificou que Jesus era aquele que viria de uma vez por todas para resolver o problema da culpa da humanidade. Porque ele tinha recebido de Deus um sinal, e quando ele vê Jesus, certamente no coração dele fala: é este. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para batizar-se, João não queria batizá-lo, mas Deus convém para cumprir toda a justiça divina. Então Jesus batizou-se
para cumprir a justiça divina. Quando nós nos batizamos, nós não somos batizados para cumprir a justiça divina. Somos batizados como testemunho de que fomos alcançados, convertidos, libertos e estamos dispostos a nos comprometermos com Deus de servir e ser fiel a Ele até que a morte nos leve. Mas cumprir a justiça foi somente Jesus. Então, somente para isso. Jesus não tinha pecado, não tinha nada do que se arrepender. Foi exatamente por essa finalidade. Quando Jesus vem, Jesus morre, ele entrega o corpo a Deus, ele rende o espírito. Mas na palavra de Deus está escrito que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que tudo existisse, este Cordeiro já tinha sido direcionado a entregar a sua vida em favor da humanidade. Então, as coisas não pegaram Deus de surpresa. Não, Deus fez uma coisa, deu errado, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que vou consertar? Como é que vou colocar outra coisa? Nada disso. Deus é onisciente e ele tem também a presciência. Então, Deus observa e fez tudo isso desde o princípio. Pois bem, Jesus veio, morreu, deu a sua vida, o sacrifício foi aceito diante de Deus. Agora o sangue de bodes, de animais, não tinha mais nenhuma eficácia, não tinha mais nenhum valor, porque o Senhor Jesus Cristo ofereceu-se, como diz aqui no versículo 14 do capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, assim está escrito: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novelha esparzida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então aqui está bem claro quando Jesus veio, no comparativo com o sangue dos bodes, dos bezerros, dos animais, eles então perderam a sua eficácia, porque veio agora Jesus, não apresentando sangue de animais, mas oferecendo o seu próprio sangue como oferta, como sacrifício a Deus, conforme está escrito aqui, ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. E agora não como sangue de animais, que purificava o corpo, a carne, santificava com relação à purificação da carne, do corpo. Mas o sangue de Jesus oferecido pelo Espírito Eterno, ele purificará as consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, esta é a eficácia do sacrifício de Jesus. E este sacrifício de Jesus, ele foi aceito por Deus como legal, verdadeiro, suficiente e completo. A partir dali, não precisava mais oferecer nenhum outro tipo de sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício feito uma única vez e aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então,
Por isso que o texto que li esta noite diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há resgate. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há purificação da consciência. Mas o sangue de Jesus. Porque o apóstolo São Pedro, escrevendo, ele diz que nós fomos resgatados com o sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que ofereceu-se a Deus uma única vez. Então é através deste sangue que nós somos então agora resgatados, purificados, libertados, transformados, e a nossa consciência é purificada pelo Senhor. O profeta Isaías profetizou para o povo da sua época, dizendo que, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão como a branca lã. E o sangue de Jesus é o que purifica. Então tira toda a impureza, toda a iniquidade. É por isso que nós somos aceitos diante da presença de Deus, porque o sacrifício de Jesus foi feito e colocado à nossa disposição, à disposição dos que creem e dos que o recebem, e por conta disso agora eles estão com a sua dívida quitada diante da presença de Deus. A lei das ordenanças, dos mandamentos e a cédula que era contra nós foi rasgada, foi desfeita através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi válido e foi aceito perante a presença de Deus. Então, esta é uma coisa indispensável na vida de quem serve a Deus. Então, esta é uma delas. Existem outras, porém, esta é uma. Sem o sangue de Jesus, nada feito. Na epístola do apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 1, e nos versículos que vamos ler, 1 João, capítulo 1, dos versículos 7, está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando andamos na luz, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja o valor do sacrifício de Jesus, o derramar do seu sangue. Agora não precisa mais colocar, molhar o isopo no sangue e molhar na ponta da orelha direita, do dedo da mão direita, do dedão do pé direito. Não. Agora nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. E isto é realizado através da fé que depositamos no Senhor Jesus. Então, o único sacrifício agora válido diante de Deus não é mais o sacrifício de bodes e bezerros, de aves, nada disso. É unicamente o sacrifício de Jesus. Sacrifício final, não tem outro, é somente este. Então, por isso que está escrito aqui, que sem derramamento de sangue não há remissão. Não houve o derramamento de sangue, não houve o oferecimento do sacrifício,
tem como afirmar o perdão dos pecados. Mas uma vez que houve o derramar do sangue de Jesus, então há a possibilidade da purificação pelo sangue de Jesus. E é somente através dele. Não há outro caminho pelo qual nós podemos nos achegar a Deus, a não ser através de Jesus Cristo, com base no seu sacrifício eficaz, eterno e poderoso, que foi oferecido e aceito por Deus e colocado à nossa disposição. Então, este é o primeiro ponto. Uma outra coisa que é indispensável na vida de quem serve a Deus é que sempre temos falado aqui. Está lá no livro, na Epístola aos Hebreus, que aqui acabamos de ler. Agora, no capítulo 11 e no versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem está servindo a Deus precisa crer no sacrifício de Jesus, porque sem o derramamento do sangue de Jesus não há remissão, não tem como afirmar o perdão dos pecados, ele só pode ser afirmado através do sangue de Jesus, em nosso favor, e também que agradar a Deus, ou servir a Deus, aproximar-se de Deus, estar próximo dele, só é possível mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar e se aproximar a Deus, nós precisamos da fé, de acreditar, de confiar, de aceitar o que a palavra de Deus diz e nos colocar na condição daqueles que creem. E o Senhor Jesus, uma certa ocasião, quando os discípulos viram os milagres, os acontecimentos, e Jesus, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. E isso serve para nós. As coisas que Jesus humanamente realizou, nós não vimos nenhuma delas. Mas os apóstolos viram e deixaram escrito. E à medida em que nós recebemos a Cristo pela fé, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito e ele testifica com o nosso espírito de que nós agora somos filhos de Deus e que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira e o que nela está escrito é verdade. Então nós acreditamos nesta palavra e está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como uma pessoa servir a Deus e dizer que não tem fé. Não tem conexão, não tem ligação nenhuma. Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui que sem derramamento de sangue não há remissão. Segundo lugar, sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar, ainda nesta mesma epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então observamos esse terceiro ponto, que a santificação é necessária para nos santificar, separar, preparar, capacitar e nos habilitar para estarmos diante da presença de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós dependemos de uma vida santificada. Não podemos ser impuros, ser iníquos, praticar pecado, a iniquidade, a rebeldia, a desobediência, o engano, a mentira, a desonestidade, a infidelidade e dizer que estamos servindo a Deus e que vamos encontrar com Ele. Não, não é possível. Não tem como. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos e dependemos da santificação todos os dias, porque ela nos coloca no caminho
na direção de Deus para a nossa vida e para estarmos em comunhão contínua com Ele. Este é a terceira coisa indispensável. A quarta coisa indispensável é que, uma vez servindo a Deus, sendo atraído por Ele, sendo redimido através do sangue de Jesus, vivendo uma vida de santificação, de separação para Deus, e exercendo a fé no Senhor, então esta fé que o Senhor colocou em nosso coração é uma fé viva, é uma fé poderosa, é uma fé dinâmica, é uma fé atuante. Então ela sempre está se movimentando. E através da fé virão os resultados. E agora nós vamos para a epístola de Tiago, no capítulo de número 2, e o versículo de número 26, que assim está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o comparativo que ele faz é que se o espírito sai do corpo, o corpo morre, perde vida. A vida está no espírito. E Tiago então diz, assim também a fé. Não adianta eu gritar em alto e bom som, dizer que eu tenho fé, que eu tenho uma grande fé, que eu tenho uma fé gigantesca, se não tem obras. Porque as obras é o testemunho da fé. Pelas obras é possível dimensionar a fé que eu tenho. Mas sem as obras, não tem nada que mostrar. E a fé é para isto, é para, crendo em Deus, crer até na possibilidade do invisível, do que não é, vir a existir, é o trabalho da fé. Então, Tiago escrevendo, ele disse, a fé sem obras, ela é morta. Então, para provar que existe fé, é preciso existir obras que foram realizadas em função da fé. Então, obras feitas em Deus. Então, estas obras que são feitas em Deus, elas são feitas em fé e demonstram a fé. Então, veja que são coisas indispensáveis na vida de quem serve a Deus. Não pode servir a Deus e não ter fé. Não, eu estou servindo a Deus, mas eu estou tão sem fé, eu estou tão descrente. Não, isso não existe. Se está descrente, descaiu da fé. Se não tem obras, significa que a fé não está funcionando. Então não é a fé viva, não é a fé em Deus, não é a fé operosa, não é a fé que trabalha. Porque a fé não é passiva, ela é ativa, ela é dinâmica, ela sempre está se movimentando e realizando algo para a glória de Deus e para o fortalecimento da nossa vida com Ele. Então, sem fé, sem as obras, a fé não tem razão de ser. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto nós encontramos naquele livro da primeira epístola de Coríntios, no capítulo 13, que vai falar sobre a excelência, a suprema excelência da caridade, ou seja, o amor de Deus na nossa vida. E ali está dito da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. É só barulho de lata vazia. Nada resolve, nada funciona. Pode falar tudo. Pode ser o maior entendido da língua dos homens e dos anjos. Mas se não houver a prática do amor, nada feito. Não tem resultado. Porque o que não é feito por fé e por amor
é pecado. E ele continua dizendo, ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e a ciência, e tivesse toda a fé que fosse capaz de transportar monte de um lado para o outro, mas não tivesse amor, nada disso seria. Isso não teria valor nenhum. Poderia distribuir também toda a propriedade, os bens e os valores que tem, para atender à necessidade dos pobres e dos carentes. Mas se fizer isto e não tiver amor, não tem resultado. Então significa também que sem o amor, nada somos. Não tem como fazer as coisas se não houver a presença do amor, o funcionamento do amor. Porque o amor é aquele que agrega, que une, que atrai, que acrescenta, que solidifica, que fortalece, que anima, que encoraja, que levanta. Este amor é que mantém as pessoas unidas entre si. É em função do amor. E o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Então não tem como nós praticarmos qualquer coisa destituída do sentimento, ou seja, do princípio do amor. Porque Deus é amor. Deus nos amou. E a prova do amor de Deus é que ele deu o seu Filho por nós. E nós o recebemos. E agora nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E tudo o que fizermos em função da nossa vida com Deus deve ter como princípio ser feito em amor, com amor, para benefício de outros e para a glória de Deus. Então esta é a quinta coisa indispensável na vida de quem serve a Deus. Mas há uma sexta e última coisa. O Senhor Jesus, quando estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele deixou registrado lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 15 e o versículo de número 5. Ele escreveu assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja agora, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus nós nada podemos fazer. Então nós precisamos estar ligados a Jesus, unidos a Jesus, identificados com Jesus, parecidos com Jesus, aprendendo com Jesus, vivendo com Jesus e realizando o seu querer, a sua vontade. Então, quando assim fazemos, então nós estamos agradando o coração de Deus. Então, são coisas indispensáveis e necessárias que a falta delas nos coloca numa outra posição. Por exemplo, sem o sangue de Jesus, não há perdão de pecados. Então, fica difícil. Sem a fé, não tem como agradar a Deus, não tem como aproximar de Deus, porque as coisas em Deus, o elo de contato, de comunicação e a linguagem é a linguagem da fé. Não tendo fé, não tem como aproximar de Deus. A santificação, a separação do mundo, do pecado, da vaidade, do engano, de tudo que não presta, separados para Deus. Se não tiver a santificação, viver uma mistura sem fim e praticar tudo que este mundo pratica, não vai ver a Deus. Não tem como. Em quarto lugar, se não tiver resultado da nossa fé em Deus concretizado nas obras que ficam como testemunho, porque é a única coisa que vai nos acompanhar. O conhecimento não vai, a sabedoria não vai,
a cultura não vai, a propriedade não vai, o dinheiro não vai, a família não vai nos acompanhar. A única coisa que a palavra de Deus diz que vai junto conosco serão as nossas obras. Porque está escrito, bem-aventurado aqueles os que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então veja o valor das obras. E as obras são feitas como resultados da fé. E quando nós partirmos, as obras vão conosco. E quando o Senhor nos despertar do sono da morte, para irmos à presença dele e recebermos um corpo glorioso semelhante ao de Jesus, ele vai avaliar as obras de cada um de nós. Porque o Senhor há de recompensar a cada um segundo as suas obras, seja bem ou seja o mal. O que fizermos em função da fé vai aparecer no dia da nossa apresentação diante do Senhor. E serão as nossas obras. Então, por isso, não tem esse negócio de eu não sei fazer nada e não precisa fazer nada, estamos salvos por Jesus. Só o fato de Jesus me salvar e de eu ter a garantia que eu vou para o céu, já estou satisfeito. Não, Senhor, não é assim não. Enquanto você está na terra, você tem que testemunhar, você precisa demonstrar que a sua vida foi resgatada pelo sangue de Jesus, que você está vivendo em fé, você tem demonstração desta fé em Deus, de que você está tendo uma vida separada, as pessoas vão notar a diferença na sua vida do que Deus faz a quem a ele se entrega para servi-lo, e de que também a sua fé vai precisar exercitar para deixar obras. Já pensou chegar lá com as mãos vazias? Como o hino que cantamos, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Que negócio é esse? Teve tanto tempo aqui na terra para exercer a fé, e pela obediência à palavra de Deus, as coisas se realizam. E não se preocupa com isso? Precisa preocupar-se. Então, é preciso que esta fé seja colocada em ação. E ela sendo colocada em ação, o resultado serão obras que glorificarão o nome do Senhor. O Senhor Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então já há por Deus determinado para a nossa vida trabalhos a serem feitos e eles serão concretizados em função da fé. A fé gera obras e as obras fortalecem a fé. Então há esse relacionamento. E o outro ponto é o amor. Não tem como servir a Deus se não tiver amor. Se for uma pessoa rancorosa, vingativa, ruim, uma pessoa má, não existe isso. Quem serve a Deus deve ser regido pelo amor. Em tudo que fizer, deve fazer com amor para a glória de Deus. Porque se não fizer por amor, não está sendo aceito por Deus. O princípio da aceitação do que fazemos é o amor gerador de Deus no nosso interior. E por fim, não se pode abrir mão de Jesus. Eu não dependo de Jesus. Eu não preciso de Jesus. Não, como não? Todos nós dependemos e precisamos de Jesus. Sem Jesus, nada feito. Nada podemos fazer. Mas com Jesus podemos tudo. Porque Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Então pense sobre isso esta noite. Estas coisas que são indispensáveis na vida do servo de Deus. E se estiver faltando a evidência de algumas delas, procure a partir de hoje fazer firme que elas sejam evidentes na vida. O resgate, a fé, a santificação, as obras, o amor e a presença constante de Jesus.
É isso que nos encoraja, que nos anima, que nos estimula, que nos motiva a servir a Jesus e alimentar no nosso coração a esperança de um encontro glorioso com Ele, quando estas ações serão apresentadas diante do Senhor. E Ele vai dar a cada um conforme for realizado a avaliação. Ele vai avaliar tudo na nossa vida. E vai dar o veredito, ou galardão, ou nada feito. Não tem recompensa nenhuma. Mas será muito triste passar um bom tempo nesta terra, com todas as oportunidades que Deus nos dá, e não levar nada para oferecer a Jesus. Então precisamos praticar isto. E quando chegar lá, Ele vai abrir aquele livro onde estão anotadas todas as coisas, e Ele vai conferir com a nossa vida. E que bom será se chegar lá e tiver algo para apresentar a Jesus. Isto é maravilhoso. Pensa nisto. Seja um cristão ativo, dinâmico, trabalhador, fiel, original, verdadeiro. Não fique de sombra. Não viva de carona deste ou daquele. Assuma o seu papel. Ocupe o seu lugar que Deus te deu. Faça valer a sua existência. Deixe marcas neste mundo de que você escolheu servir a Deus. E por servir a Deus, as pessoas lembrar-se-ão de você, dos trabalhos que foram feitos. E o nome do Senhor será sempre glorificado, exaltado e louvado. Que isto fique no meu e no teu coração. E que aproveitemos o tempo que ainda temos pela frente. Não sabemos se muito ou pouco, mas não importa. É exatamente o tempo necessário que Deus determinou para cada um de nós. Vamos vivê-lo para a glória do nome do Senhor. Vamos abraçar estes princípios, estas ações necessárias e viver em função delas, e que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a mim e a você, hoje e sempre. Amém.